Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre um erro muito comum do hipertenso, que ele faz principalmente aí nesses tempos de mais festividade, no período de final de ano. Estou fazendo esse vídeo especialmente porque eu acabei de atender um paciente que estava cometendo esse erro, que é um erro grave, que você que é hipertenso não deve cometer. E aí já orientei ele e falei para ele, depois você assiste que eu vou fazer um vídeo especialmente para você. Você que vai festar esse ano, você que vai fazer muito churrasco esse ano, você que vai, porventura, usar bebida alcoólica esse ano e você é hipertenso. Então vem comigo até o final do vídeo para não perder nenhuma dessas informações, que uma dessas informações que eu vou passar pode valer até a sua vida. Então, sem mais delongas, roda a vinheta. Olá, amigo do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Bom, que a pressão alta é a doença que mais mata no mundo, né? Eu não preciso falar. A hipertensão arterial, a pressão alta, é responsável pela grande maioria das doenças cardiovasculares. Então, o infarto acontece decorrente da pressão alta na maioria das vezes. O derrame cerebral, a insuficiência cardíaca, a insuficiência renal, que é quando os rins estão fracos. O que é hipertensão? É quando você tem níveis mantidos e elevados acima de 140 na pressão arterial sistólica ou acima de 90 na pressão arterial diastólica. Pressão sistólica é aquela pressão na hora que o coração está contraindo. E a pressão diastólica é aquela quando o coração está relaxando. Então, se você está notando que você está medindo a tua pressão em casa e está notando que ela está acima de 140 na pressão arterial sistólica ou acima de 90 da pressão arterial diastólica, você tem que procurar logo um cardiologista para fazer o diagnóstico. O grande problema da hipertensão é que ela é uma doença silenciosa. Então, até que você venha ter um infarto, ou até que você venha ter um derrame, ou até que seu coração esteja fraco, ou até a hora que os seus rins estejam fracos, você não vai sentir absolutamente nada. Até por isso que muita gente sabe até que tem pressão alta e não trata, né? E mesmo aquelas pessoas que tratam da hipertensão arterial, a grande maioria delas não consegue atingir a meta, que é chegar ali próximo de 12/8, às vezes até 12/7, dependendo do paciente, né? Justamente por ser uma doença que não dá sintoma. Mas o que esse paciente em particular ele estava fazendo, ele estava se programando para fazer para as festas de final de ano. O hipertenso acha, principalmente aquele que gosta de uma cervejinha, que gosta de tomar ali uma cachaçinha, ele acha que no dia que ele vai fazer o teu churrasco, acha que no dia que ele vai usar ali bebida alcoólica, vai tomar ali sua cerveja em grande quantidade, que ele não deve tomar medicação. Ah, não, mas a medicação ela vai fazer mal, porque eu estou bebendo e a bebida alcoólica com remédio ela vai fazer mal para o organismo. Na verdade, pessoal, o raciocínio que você hipertenso tem que ter é absolutamente o contrário. Porque você imagina, você está lá fazendo o teu churrasco, né? O churrasco brasileiro ainda vai bastante sal, então você está lá fazendo, né, a tua carninha, o teu churrasquinho, vai comer mais sal, o sal vai elevar a tua pressão, então a tua pressão de 12 já vai ali para 13. Aí você vai fazer consumo de grande quantidade de bebida alcoólica. Eu quero saber os meus seguidores. Vocês fazem uso de bebida alcoólica? Vocês tomam cerveja? O que vocês gostam de tomar? Deixa aqui nos comentários. Ou você que não toma nada, também deixa aqui nos comentários. Mas voltando à história do paciente, então. Então, você vai estar fazendo lá o teu churrasco, emenda 3, 4 dias fazendo churrasco, festejando, brindando com as pessoas, está no estado ali mais de vigília, que também faz aumentar a pressão. É diferente você estar tranquilo em casa descansando ou você está numa festa. Então, você já está numa festa, o que faz aumentar a pressão, já está comendo churrasco, o que faz aumentar a pressão. Usa uma grande quantidade de bebida alcoólica, que vai fazer aumentar a pressão. Porque querendo ou não, a cerveja ou qualquer tipo de álcool, além de ser tóxico para o coração, ele faz aumentar a pressão arterial. Então a pressão naquele dia ela vai estar mais alta do que o normal.
Então eu sempre falo, nesse dia é ainda mais importante que você tome as suas medicações prescritas pelo teu médico no mesmo horário, da mesma forma. Porque naquele dia a tua pressão vai estar mais alta ainda. Então você imagina, naquele dia que você tem que tomar medicação, na verdade todos os dias você tem que tomar medicação, mas naquele dia em que tua pressão vai estar mais elevada ainda, vai ser aquele dia que você não vai tomar o remédio, aí tua pressão vai lá para cima, né? Então, claro, você deve manter o uso das suas medicações, de uso contínuo, mas nos dias de final de ano agora de festividade, é importante que você mantenha as medicações. E não só as medicações de pressão. Medicamento de diabetes, medicamento de colesterol, medicamento do ácido úrico, porque a carne vermelha e a cerveja também aumentam o ácido úrico. Então, não é porque você vai festar, não é porque você vai sair para um carnaval, ou porque não sei o quê, ou porque vai viajar com a família, que você vai deixar de tomar suas medicações. O pensamento é totalmente o contrário. Nessa época vai ser mais importante ainda você manter as suas medicações. Estou contando essa história porque eu canso de ver no consultório. E aí eu atendi esse paciente hoje e falei, não posso perder essa oportunidade de avisar você que é hipertenso, você que ia deixar de tomar a tua medicação, mas não vai mais. Depois deixa aqui nos comentários se você ia deixar de tomar a medicação ou se você já sabia que era essa a conduta correta, de se manter o tratamento. Vocês sabiam que a Clínica Iana agora está aqui em Indaiatuba, né, pessoal? Então a gente está do lado aqui de Campinas. A gente está perto de São Paulo, perto de Itu, de Salto. Para quem não sabe, eu estava em Tuiutaba, mas faz um ano praticamente já que eu mudei para cá, para Indaiatuba. Né? Então você que quer marcar consulta presencial comigo, nossa clínica está à inteira disposição. Não deixa de me seguir no Instagram, hein? Meu Instagram é o dr.iano. Depois vai lá me seguir no Instagram, que no Instagram eu posto mais coisas aí do meu dia a dia. Aproveitando, pessoal, então eu vou dar algumas dicas aqui para final de ano. O que você vai fazer para evitar maiores problemas aí relacionados ao coração? O que você vai fazer? Primeira coisa, você vai ter que se manter bem hidratado, né? Principalmente você que gosta ali de uma cervejinha. Então, dentre uma cervejinha e outra, ela vai lá e toma 2, 3 copos de água. Mantenha-se hidratado, porque a gente sabe que o álcool também faz a pessoa desidratar. Então, manter-se hidratado vai proteger você, né? Principalmente contra essa alimentação ruim que a gente tende a fazer em épocas de final de ano. Mas tenta, na medida do possível, comer menos embutidos, né? Salame, presunto, mortadela, né? Essas porcariadas aí, tenta evitar aí nessas épocas de final de ano. Cuidado com muito churrasco, churrasco vai muito sal, carne vermelha. Eu duvido aí se você tira a gordurinha ali da sua carne também na hora de comer. Então dá uma maneirada. Consuma bastante fruta, legume, verdura, oleaginosas de boa qualidade, que vem das castanhas, que vem do abacate. Não deixe de fazer exercício físico, porque já que você vai abusar um pouquinho mais, né, tenta manter ou até intensificar a quantidade de exercício físico. Faça exercício físico aí pelo menos 150 minutos por semana. Ou até, eu costumo recomendar para os meus pacientes fazer 300 minutos por semana aí de exercício físico. 2 vezes por semana faz musculação, ó, ficar com o bíceps forte, ó, faz musculação também, que é importante. Principalmente você que tem mais de 50, 60 anos, a musculação é importante. Que nessa fase dos 45 aí para cima a gente vai perdendo massa muscular. E aí você tem que compensar essa sarcopenia, essa perda de massa muscular, fazendo também musculação. E não só a caminhada é importante, mas a musculação também é importante para tonificar a nossa musculatura, proteger a articulação, te dar mais equilíbrio, te dar mais força, ter menos risco de você sofrer uma queda, por exemplo, você vai ter mais ali equilíbrio, consciência corporal, né? Você viu quantas dicas que eu te dei então para te ajudar até o final do ano? Agora eu quero saber se você vai cumprir ou não. Depois no começo do ano você vai deixar aqui nos comentários se você cumpriu tudo aquilo que eu te falei. Se você fez exercício, se alimentou bem. Uma coisa que é importante também é dormir bem. Nessa época a gente tende a ter uma certa privação do sono. Mas tenta dormir lá suas 6, 8 horas também de maneira natural. Isso vai ajudar a te fortalecer, te revigorar
te preparar para o outro dia. E tentar, né? Logicamente, não. Tem gente que fica mais estressado no final de ano do que quando está trabalhando. Vou fazer o contrário. Essa época é para você espairecer, se relaxar, jogar o estresse de lado, pensar em coisas boas, ter pensamentos positivos, ajudar quem mais precisa, dar o like no vídeo aqui, né? É isso que você tem que fazer. Tá bom, pessoal? Então o recado de hoje é esse. Queria ajudar vocês a alertar a questão da hipertensão e já aproveitar e dar essas dicas de final de ano. Então eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.